da graça de Deus e como ela se manifesta. Eu até falei que vocês é uma das maneiras de Deus me abençoar, demonstrar o amor dele e a graça dele, a bondade dele através da vida dos irmãos. Então, esse texto, pastor Donato, ele fala das várias formas, da multiforme graça de Deus, das várias maneiras como a graça de Deus se manifesta, das várias funções que ela tem. E, em primeiro lugar, a primeira função explícita no texto, quando a graça de Deus se manifesta, ela se manifesta para salvar, porquanto a graça de Deus, ou seja, ela é de Deus, ela é propriedade de Deus, ela se manifestou salvadora, ela se manifestou com esse objetivo de salvar o homem. E quando a gente vê esse versículo 11, a gente deve entender que a graça de Deus aqui é o próprio envio de Jesus. É Deus enviando o seu Filho, Deus amando o mundo de tal maneira e dando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto a graça de Deus se manifestou, o termo aqui é epifania do grego, né? É algo que já existia, mas se visibilizou. Era invisível e se visibilizou. Tem tudo a ver com Jesus, tem tudo a ver com Deus. João capítulo 1, versículo 18 fala exatamente isso. Diz que o Deus unigênito que está no seio do Pai, ninguém nunca viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. A gente entende na teologia como revelação progressiva. Deus foi se revelando, foi se revelando, foi se revelando por meio de várias coisas, até que ele se tornou humano e veio ao nosso encontro, se revelando de carne e osso, se tornando visível. Então esse texto aqui, ele fala sobre a graça de Deus se manifestando com esse intuito, com o intuito de salvar o homem do seu pecado. E aí, em segundo lugar, essa graça que salva, essa graça que nos livra da condenação eterna, que nos livra da ira de Deus, que nos livra da separação de Deus, que nos religa a Deus, essa graça que se manifesta para salvar, para mudar a história do ser humano, ela não somente salva da condenação, ela não somente nos dá o céu, ela não somente nos permite que o próprio Deus passe a nos habitar através dessa graça. Essa graça também ela é pedagógica, ela nos ensina a viver nesse mundão de Deus, ela nos ensina a viver, inclusive, em meio à pandemia. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, fala que a graça nos basta, apesar das intempéries. E aí, o versículo 12 fala exatamente isso, educando-nos para que, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, vivamos no presente mundo de forma justa, sensata e piedosamente. Então essa graça ela nos educa. Para quê? E é interessante, se a gente for analisar esse texto a fundo, existem várias implicações dessa educação. Quando a graça ela nos educa, o texto fala que ela nos educa com o objetivo de renunciarmos à impiedade. O que é impiedade? A impiedade é o nosso estado de rebeldia contra Deus. A gente vê isso no homem, é só a gente ligar o telejornal, que a gente vê o que é que o ser humano produz. O ser humano vivendo a impiedade, vivendo na prática do pecado. Então, quando a graça de Deus ela nos alcança, ela nos municia, ela nos dá poder, pastor Donato, de renunciar à impiedade, que é a nossa própria essência, que é a nossa própria natureza pecaminosa. A graça de Deus, ela trata com o nosso pecado. É interessante que quando Jesus, Atos 4,12, em nenhum outro a salvação, porque abaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, a gente entende salvação em 3 perspectivas. Primeiro, que ele nos salvou da condenação do pecado. Ele nos salva também do poder do pecado, porque o pecado é poderoso. Essa família que eu fui visitar hoje, o camarada na cocaína, arrebentando com a família, acabando com a vida da esposa, seus filhos. Então o pecado ele é tão poderoso que ele escraviza o homem. João capítulo 8, versículo 34, fala que todo aquele que pratica o pecado, ele torna-se escravo do pecado. O pecado é poderoso. Só teve um que venceu o pecado, foi Jesus. Então quando a graça ela se manifesta para nos salvar, ela nos salva da condenação do pecado, que a gente vai ver mais adiante. É por isso que Romanos 8:1, Paulo fala que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Porque a graça nos livra da condenação, a graça nos livra do poder, que é exatamente a ideia da impiedade. A gente tem um poder para produzir pecado, para produzir maldade, que é quase que ilimitado, quase que infinito, o potencial que o ser humano tem para produzir pecado. E aí o texto fala que essa graça, ela nos educa para a gente renunciarmos à impiedade. Ela trata com esse poder que nos habita. Então, em Cristo, através da graça de Deus, eu tenho o poder de vencer o pecado, de vencer a impiedade. E o texto fala, não somente que essa graça nos educa para renunciarmos à impiedade, mas também para renunciarmos às paixões mundanas. Viver nesse mundão e não ser corrompido com ele, e não ser apodrecido com ele, e não se encantar com ele, só pela graça de Deus. Então a graça de Deus, ela nos capacita a renunciarmos às paixões mundanas. Então a graça de Deus, ela não somente nos salva, ela não somente nos capacita a renunciarmos à impiedade, mas ela nos capacita a vivermos no mundo e não nos conformarmos com ele. A não nos amoldarmos com o mundo. Então ela nos ensina a renunciarmos também às paixões mundanas. E o que mais que o texto nos ensina? A vivermos no presente século, no presente mundo, de maneira sensata, justa e piedosamente. Então a graça de Deus, ela não me tira do mundo. Essa graça que me capacita a renunciar ao mundo, a dizer não para o mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo vai passar, bem como a sua cobiça, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem eternamente. 1 João 5,4 fala que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, pela fé, eu sou persuadido por Deus que não vale a pena eu mergulhar nas coisas do mundo. Até porque o vazio do meu coração, o vazio do teu coração, ele é do tamanho de Deus. Então essa graça, ela nos capacita a não somente renunciarmos à impiedade, não somente renunciarmos às paixões mundanas, mas a vivermos no mundo. Como? De maneira sensata, que é equilibrada, de maneira saudável. Eu estava até conversando com um irmão hoje, e ele falando sobre esse contexto da pandemia. Alguns irmãos estão adoecendo, algumas pessoas inclusive estão abandonando a fé, apostatando da fé. Sabe, abandonando a Deus, a gente meio que fica em dúvida sobre se de fato a pessoa era convertida. Porque a gente sabe que no mundo a gente vai ter aflição. De fato, a gente vai ter dificuldades no mundo. E é em meio à pandemia que a gente vê o quão real é a nossa fé. O texto fala que a graça, ela nos capacita a vivermos no mundo de maneira sensata, equilibrada. Mesmo em meio à pandemia, eu tenho sensatez, eu tenho equilíbrio. Eu estou saudável em Deus, mesmo em meio à pandemia, porque a graça me capacita a viver a pandemia. Então, a graça, ela não me tira do mundo. Ela não me tira do mundo. Às vezes tem pessoas que entendem santidade como uma exclusão geográfica, né? Então, a santidade, ela não me monstrifica, ela não me tira do mundo, mas ela me capacita a viver no mundo. É o que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Fala que nós temos que ser irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Então a graça de Deus, ela me capacita a viver no mundo. Então eu sou a esperança para o mundo. Jesus através da minha vida, porque se eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo. Eu sou um representante de Cristo aqui na terra. Então, Jesus Cristo, ele é a esperança para o mundo através da minha vida. Deus, ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele escolheu se manifestar através da minha vida. Então o texto fala que ele nos ensina a viver de maneira sensata, ou seja, equilibrada, justa, e é a ideia do meu esses três termos aqui, sensata, justa e piedosamente, fala sobre três tipos de relacionamento. Sensatez tem a ver com relacionamento comigo mesmo. A graça, ela me capacita a me relacionar comigo mesmo. O termo justo aqui, ou justa, tem a ver com o meu relacionamento com o próximo. A graça, ela me influencia, ela me ensina, ela me educa a viver com o meu próximo, a ser luz para o meu próximo, a abençoar o meu semelhante.
E a ideia de piedosamente é uma vida submissa a Deus. É uma vida sujeita a Deus. Então a graça ela salva, a graça ela nos educa para vivermos no mundo de maneira saudável conosco, com o nosso próximo e com Deus, porque foi exatamente nisso que o pecado nos deformou, na minha própria natureza, no meu próprio relacionamento com o meu próximo e com Deus. Em terceiro lugar, o versículo de número 13 fala sobre a esperança. Essa graça ela se manifesta também nos dando esperança. Versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então o cristão ele tem essa esperança, porque ele não está limitado somente à circunstância adversa. Nós temos uma visão, pastor Nonato, nós temos uma perspectiva de eternidade. A nossa vida não é só aqui, não está limitada só aqui no agora. Então eu tenho que ter essa perspectiva, porque como é que eu vou levar esperança para o povo piauiense se eu não tenho uma esperança? Se eu não tenho uma convicção de que Deus está comigo e que a pandemia não é o fim, que a dificuldade não é o fim, que as lutas que eu vou enfrentar na minha caminhada não significa que Deus não está comigo. Porque tem pessoas que pensam porque veio a dificuldade, significa que Deus não está com ela. Então você precisa perceber que é na dificuldade que a gente tem que manifestar a nossa fé, a nossa esperança. O texto fala que essa graça, ela nos dá esperança. Ela abre os nossos olhos, ela abre a nossa perspectiva e nos dá essa esperança, essa convicção de eternidade. 1 Coríntios 15, 19. Paulo fala que se nós esperarmos em Cristo só para essa vida, somos de todos os homens os mais miseráveis. Então não sei, a minha vida não está limitada só aqui. Tem uma esperança de eternidade. Por isso que eu vou levar essa esperança para as pessoas. Por isso que nós, enquanto cristãos, temos a obrigação, a incumbência e o privilégio, sobretudo o privilégio, de levarmos a esperança, porque nós temos uma esperança. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações, perseverai na oração. Então a graça de Deus, pastor Nonato, ela nos dá essa capacidade de aguardar a bendita esperança, de aguardar, de esperar, de aguentar o tranco, porque nós temos uma esperança. Nós servimos a um Deus que é Senhor, inclusive de pandemia. Ele é Senhor, inclusive de tempestade. Então nós temos que ter esperança, porque não tem como eu levar uma mensagem se eu não tenho ela. Como é que eu vou levar uma mensagem de esperança se eu não tenho esperança? Se na primeira dificuldade que me acontece, eu coloco em xeque o amor de Deus. Eu coloco em dúvida se Deus realmente me ama. Você entende? Então as dificuldades, elas não são a evidência de que Deus não me ama. Porque na realidade Deus ele não existe para me livrar de problema. Na realidade o tempo que a gente mais cresce é na hora da dificuldade, é na hora do problema. É nesses momentos que a gente mais cresce. Na hora que vem a luta, na hora que vem a batalha. Sabe? É por isso que Paulo fala, quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Porque a tribulação tem separado muitas pessoas do amor de Deus. Será a angústia? Será a perseguição? A fome? A nudez? O perigo? O coronavírus? A espada? O que vai nos separar da esperança de Deus? Do amor de Deus. Então nós temos que ter uma esperança. Estão me ouvindo? Percebi aqui que tudo certo aí, pastor? Está me ouvindo? Tranquilo? Então nós temos uma esperança, pastor, por isso que nós não vamos recuar. Nós temos e por isso que a gente leva ela. Sabe, eu não estou indo a uma Cracolândia. Os missionários que vocês oram, sustentam, investem, não vão a uma Cracolândia sem esperança. Nós temos esperança. Tem o nosso missionário Lodemir aqui, pastor Donato, ele fala que a esperança dele, o sonho dele, é olhar para a Cracolândia e não ver mais ninguém na Cracolândia. Essa é a esperança dele. Essa é a convicção dele. E por ele ter essa esperança, ele leva Jesus. Por ele ter essa esperança, esse sonho, ele compartilha desse sonho. E estou caminhando aqui para o final. Esse texto ele é muito rico. Eu poderia aqui ficar falando sobre esperança aqui a noite toda. Porque é isso que nos move, a esperança. Alegrai-vos na esperança.
O versículo 14, caminhando aqui para o final. Posso continuar, pastorzão? Fique à vontade, querido. Versículo 14, pastor Donato, ainda falando sobre a dinâmica da graça. Essa graça se manifesta para salvar, para educar. Essa graça se manifesta nos dando esperança. E essa graça, no versículo 14, é o próprio Jesus. O texto fala assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Então, quando Jesus se entrega por nós, ele se entrega com esse objetivo de nos libertar. A ideia de remir aqui é comprar. Nós fomos comprados. Nós somos comprados. Somos propriedade. É 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Amado, você da IBVN, você é propriedade de Deus. Você foi remido por Ele. Você foi comprado por Ele. Por isso você tem esperança. Porque a salvação já te alcançou. A esperança já te alcançou. A graça já te alcançou. Você é remido, você é livre, você é liberto do Senhor. O texto fala que Ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar. Ele nos purifica, Ele nos torna útil. É interessante que a gente, estudando sobre a cultura judaica, a mulher no fluxo de sangue naquela época de Jesus, ela era considerada imunda se ela estivesse com hemorragia, e se ela estivesse sentada em uma cadeira, e você consequentemente sentasse naquela cadeira após ela, né, você era considerado imundo. Por quê? Porque naquela época, quando o puro tocava no impuro, o puro ficava impuro. É por isso, pastor Donato, que muitas vezes, inclusive os judeus, na época de Jesus, não creram nele. Porque eles não concebiam Deus encarnado. Eles não concebiam o Deus que é puro, habitando em meio aos pecadores. Porque na mente do judeu, quando o puro toca no impuro, o puro fica impuro. Mas em Jesus, quando ele tocava nas pessoas, em Jesus, quando o puro tocava no impuro, em vez do puro ficar impuro, o impuro era que ficava puro. Ele tocava na mulher do fluxo de sangue, a hemorragia foi estancada. Ele tocou no morto, o morto ressuscitou. Então ele nos purifica, ele nos torna puro. Nós outrora éramos impuros. Paulo fala isso em Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, né, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Então éramos impuros. Ele nos libertou de toda iniquidade, nos purificou, nos tornou útil, nos tornou prontos, aptos, sabe, capazes de ser usados por Deus. Então, nós devemos levar essa palavra de esperança, porque Deus já nos municiou, já nos limpou. Não há mais condenação sobre a nossa vida. Ele nos purificou de toda a iniquidade. E o texto fala que Ele nos purificou para si mesmo. Ele mudou a minha história, Ele salvou você, salvou a mim, para que nós pudéssemos ser úteis no reino. Úteis no reino. Então, Ele nos purificou para Ele. Ele mudou a nossa história para Ele. Ele nos salvou para Ele. Ele nos comprou para Ele. Somos propriedade dEle. Por isso que nós não devemos viver a nossa vida, pastor Donato, alheia ao chamado. Nós não devemos viver a nossa vida aquém da vontade de Deus. E nem além, nem aquém. No centro. Devemos estar no centro da vontade de Deus. Nos submetendo a Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as... Você é propriedade de Deus, querido. Você serve a Deus, você é servo dEle. Ele é o teu dono. Ele comprou você, porque fostes comprado por bom preço. Então Ele nos purificou para Ele. E aí o texto fala que Ele nos purificou para si mesmo e purificou um povo exclusivamente seu. Você é dEle, exclusivo. Ele não divide você com ninguém. Quantas vezes, amado, a gente tem dividido Deus com outras pessoas, com tantas outras coisas? Está errado. Ele tem que ser prioridade na minha vida. Sabe, amado, quando a gente prioriza Deus, quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, quando Ele é de fato o primeiro na minha vida, todas as outras áreas da minha vida, Deus Ele traz equilíbrio, pastor Donato.
Muitas vezes a gente fala assim, eu estou sem tempo para evangelizar, eu estou sem tempo para pregar, para orar, eu estou sem tempo para desenvolver um relacionamento discipulador intencional, eu estou sem tempo, eu tenho tantas demandas. A gente justifica o pecado, né? A gente fica justificando o pecado, subestimando a inteligência de Deus, não é verdade? Lutero falava assim, quando eu tenho um trabalho, quando eu tenho algumas coisas para fazer, eu oro umas 2 horas. Quando eu estou com muito trabalho, eu oro mais ainda. Quanto mais demanda eu tenho, mais eu busco a Deus, sabe? Muitas pessoas é o contrário, quanto mais demanda tem, menos busca a Deus. Está errado, é uma inversão de valores, sabe? Então, ele me purificou para ele, eu sou povo de propriedade dele. E aí o texto conclui, falando que o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade, em primeiro lugar. Segundo, nos purificar. Terceiro, para as boas obras. Um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. O John Stott, reverendo John Stott, já falecido, ele fala o seguinte, falando sobre as boas obras. A gente fala tanto que a salvação é pela graça, que o crente não é salvo pelas obras, que tem crente que não faz obra, né? Não faz nada. Ele está indo para o céu, mas não se incomoda se os outros vai, né? Acho que é o Moody que fala isso, né? O Moody fala assim, se você diz que está indo para o céu e não se preocupa em levar outros com você, não é para o céu que você está indo. Porque uma das maiores demonstrações de que o céu te habita, de que o céu está em você, é que você quer compartilhar do céu. Mas voltando para a frase de Stott, ele fala o seguinte, pastor Nonato, para eu concluir. Embora não sejamos salvos pelas obras, não tem como sermos salvos sem as obras. E aí ele continua e fala o seguinte, as obras, as boas obras, elas não são a causa da salvação, mas a sua evidência adequada e necessária. Uma fé que não é manifestada através das obras é uma fé morta. Não é uma fé genuína. O que mais evidencia a minha fé a Deus é a maneira como eu reajo diante da grande comissão, por exemplo, que é um mandato para eu ir e pregar o evangelho. Como é que eu reajo a esse mandato? Lucas capítulo 6, versículo 46. Jesus fala o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então somos servos, e Ele é Senhor das nossas vidas. Então Ele nos purificou para Ele, para que fôssemos um povo exclusivamente dEle, zeloso e de boas obras. Que Deus continue nos usando, que Deus continue alcançando vidas, que possamos continuar levando essa mensagem de esperança através da nossa vida, porque foi para isso que Ele nos salvou. Ele nos salvou para as boas obras. O texto aqui, irmão Nonato, pastor Nonato, o texto fala que zeloso de boas obras, pessoas que são apaixonadas por boas obras, pessoas que amam abençoar, pessoas que são apaixonadas por fazer a diferença, pessoas que vivem um avivamento o tempo inteiro, são avivados do Espírito, cheios do Espírito, e por isso elas são zelosas. Elas se incomodam se ela não evangeliza, ela se incomoda se ela não ajuda o semelhante, ela se incomoda, ela fica triste, ela se angustia quando ela não faz a diferença, ela se incomoda, sabe? É interessante que o crente, ele não consegue pecar em paz. O cristão salvo, pastor Nonato, ele não peca em paz. Então quando a gente deixa de pregar, quando a gente deixa de fazer obra, a gente se incomoda, porque a gente sabe que está errado, a gente tem que fazer, a gente tem que produzir, porque foi para isso que Ele nos alcançou, para mudar a nossa história. E a frutificação, a produção de boas obras, elas evidenciam que somos de fato discípulos do Senhor. João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então não é porque o pastor Maciel prega bonito que ele é discípulo. Não é porque ele sabe evangelizar, mas é porque ele produz fruto. É porque ele é caminho de Deus para alguém.
É porque quando ele chega perto de alguém, alguém sai abençoado. É porque ele não é o fim da bênção, ele é o meio da bênção. Ele é caminho que Deus trilha. E a minha oração é que os irmãos da IDVN, que vocês continuem sendo caminho que Deus trilha para alcançar outras pessoas. Que vocês continuem sendo hospital de Deus na vida de pessoas. Muitas pessoas estão adoecendo. Muitas pessoas estão angustiadas, inquietas, preocupadas, deprimidas, ansiosas. Mas nós temos a mensagem de esperança. Nós não devemos nos calar. Paulo fala isso. Romanos capítulo 10, versículo 14. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se não forem enviados? Então que Deus nos ajude a perceber, a ser consciente da nossa missão. A missão, o Spurgeon ele dizia que todo cristão ou é missionário ou é impostor. Não é só eu que sou missionário, os irmãos também são missionários. Porque os irmãos oram, os irmãos intercedem e os irmãos fazem missões aí. Então a minha oração é essa, que Deus ele abençoe a vida de vocês, usando vocês como caminho, para que outras pessoas sejam alcançadas, porque esse é o conceito de bênção. Eu sou abençoado quando eu abençoo, tá ok? Você é abençoado quando você é uma bênção na vida das pessoas. Então que Deus te abençoe, você sendo bênção na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém, pastor. Dê para mim o tempo.